Fala, moçada! Hoje nós iremos falar sobre carboidratos, Quer saber mais? Quer entender conceitos? Quer saber classificação? O que cai nas provas? Fique comigo! Depois da vinheta, nós temos carboidratos! Muito bem, então os carboidratos são açúcares, também chamados de glicídios, também chamados de hidratos de carbono, beleza? Tá aqui, eles são o quê? Compostos orgânicos. São compostos orgânicos, então significa que o seu esqueleto principal é de quê? Carbono. O que tem lá mais? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Dependendo do tipo de carboidrato, você vai encontrar esses elementos, mas os principais: carbono, hidrogênio, oxigênio. Onde eu encontro os carboidratos? São encontrados no pão, na massa, no leite, nas frutas e tantas outras fontes de alimentos, tá? Quais são as principais funções dos carboidratos? Vamos ver comigo aqui. Primeiro, energética. É verdade. O carboidrato ele é utilizado como energia. Olha aqui, tá? O leite, a massa, o pão, etc. Mas também a glicose que está presente, ela é utilizada na cadeia respiratória, na respiração celular, ciclo de Krebs e também ali na glicólise, ok? Estou falando agora de respiração celular. E ele também tem a função estrutural. Bacana. Como assim? Explica. Olha, além da função energética, apresenta a função estrutural. Nós temos carboidratos que fazem parte da estrutura. Vamos imaginar aqui a celulose. A celulose, gente, é encontrada nos vegetais, em abundância, fazendo parte da parede celular. Olha que interessante. Estrutural é também uma função dos carboidratos, tá? É importante lembrar, ok? Bacana. Os carboidratos podem ser classificados. De que forma? Em monossacarídeos, quando apresentam apenas uma molécula, em oligosacarídeos, quando apresentam de 2 a 10 moléculas, e também podem ser classificados em polissacarídeos, quando apresentam mais de 10 moléculas, tá bom? Vamos aqui então nos ater aos monossacarídeos. Então, sabemos que eles são o quê? Açúcares simples. Eles são também apenas uma molécula de carboidrato, ou seja, eles não podem ser quebrados. Eles não sofrem hidrólise, ou seja, quebrados, tá? Possuem de 3 a 7 carbonos. Olha só, legal. Então nós temos carboidratos com 3 carbonos, com 4, com 5, com 6 e com 7. Gente, tem mais? Com certeza. Porém, aqueles que são muito importantes para o nosso organismo, para os seres vivos, estão aqui entre 3 e 7 carbonos. A gente vai falar principalmente aqui de duas classes, daqui a pouco, a classe das pentoses e das hexoses. Vamos lá. Então, a fórmula geral dos carboidratos. Presta bem atenção aqui para você entender. Como é que é a fórmula geral? Qual é? CnH2n ON. O que significa isso? O N representa o número de carbono aqui. Então, se o número de carbono é 5, vou multiplicar. C5, 2 vezes 5, 10, O5. Então, bacana. Vamos ver então. Nós temos uma triose. Triose, nós temos aqui 3 carbonos. Então, N é igual a 3. Logo, vai ficar o quê? C3, 2 vezes 3 vai dar 6, então vai ficar H6.
e vai ficar O3. Então, essa aqui é a fórmula desse carboidrato, O3. Bacana? Tetrose, 4 carbonos. Então, N é igual a 4. Então, vai ficar C4, 2 vezes 4, 8, H8, O4. Muito bem. Pentose, 5. Brasil foi pentacampeão 5 vezes. Então, C5, H10, O5. Muito bem. E as hexoses? 6. N igual a 6, logo C6, H12, O6. Se fosse 7, C7, H14, O7. Então, nós temos aqui a fórmula molecular desses carboidratos, tá? Desses carboidratos. Então, essa aqui é a fórmula geral. Onde que você estuda isso? Na química orgânica. Imagine você estudando carboidrato e conciliando com a química orgânica. Você vai destruir geral na prova, ok? Bacana. Continuando. Olha aqui. Eles podem ser classificados, as duas principais, gente, as duas principais classes dos carboidratos são essas aqui, ó. Dentro desses grupos aqui, são esses dois, as hexoses e as pentoses. Hex de 6 carbono, pente de 5 carbono. Beleza, quem são as hexoses? Nós temos aqui a glicose, frutose e galactose. Todas elas têm quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono. Já que a pentose significa que tem 5 átomos de carbono. Bacana! Significa que onde é que eles estão? Lá no DNA e no RNA. Agora, quem é a pentose do DNA? Desoxirribose. Quem é a pentose do RNA? Ribose. Ok? Continuando nosso assunto, vejamos aqui agora os oligosacarídeos. Oligosacarídeo já está dizendo o prefixo, né? Significa poucos, tá? Poucos. Variam de 2 até 10 monossacarídeos, ok? São unidos por ligação glicosídica. Essa informação é preciosa. É preciosa essa informação, por favor, não esqueça, união entre eles é por ligação glicosídica. Beleza, vamos ver aqui esse exemplo para você entender. Olha só o que está acontecendo aqui, amados. Nós temos duas moléculas de glicose, tá? Ou pode ser uma frutose, pode ser uma glicose, pode ser uma lactose, uma galactose mais uma glicose, ou duas glicoses. Mas vamos entender aqui. Para essa ligação glicosídica acontecer, olha o que acontece. Há uma desidratação. Essa hidroxila se une com esse hidrogênio, formando uma molécula de água. Uma vez feito isso, a ligação acontece, a ligação glicosídica, onde um monossacarídeo se liga ao outro, formando, então, um oligosacarídeo. Como eles são classificados? Vejamos, eles são classificados em disacarídeos, tá? São classificados em trissacarídeos, tetrassacarídeos, pentasacarídeos, tá? E assim por diante. Aqueles que são chamados de disacarídeos é porque tem 2 monossacarídeos juntos. Aqueles que são chamados de trissacarídeos é porque tem 3 monossacarídeos juntos. Aqueles que são chamados de tetrassacarídeos, que tem 4 monossacarídeos juntos. E assim por diante. Continuando, nós temos aqui quais são os oligosacarídeos importantes. Vejamos. Dentro das classes dos oligosacarídeos, os mais importantes estão aqui dentro dos disacarídeos. De 2 monossacarídeos juntos. Então, nós temos como exemplo sacarose, lactose e maltose. A sacarose é formada por frutose mais glicose. A lactose é formada por galactose e glicose. E a maltose por 2
2 moléculas de glicose. Olha só o que acontece. Vejamos, vamos entender mais interessante aqui. Veja bem, ó. Olha que interessante. Nós sabemos que a glicose é aquela que é mais utilizada. Professor, quando nós ingerimos a sacarose, ela é necessário que ela seja quebrada para que a glicose seja metabolizada, verdade. E o que é feito com a frutose? A frutose é convertida em glicose para também ser metabolizada no nosso organismo. Aqui na lactose, você sabe, gente, olha, cana-de-açúcar nós encontramos a sacarose, nós encontramos também na beterraba, nós encontramos a lactose no leite, tá? Fonte principal, leite, tem derivados. Agora, interessante, galactose mais glicose. A galactose, já ouviu falar na expressão, tem gente que tem intolerância à lactose. Mas a verdade, bem da verdade, ela tem intolerância a esse carboidrato que é a galactose. Ela não tem, na verdade, uma proteína chamada de galactase. Na verdade, esses carboidratos têm uma proteína específica. A gente vai estudar isso no próximo assunto, que são as proteínas. Mas, por exemplo, sacarase, lactase e maltase são enzimas específicas desses substratos que são os carboidratos. Portanto, o indivíduo que não tem a lactase ou a galactase, ele é considerado uma pessoa galactosêmica ou aquela pessoa que tem intolerância à lactose. Olha só, qual é o carboidrato que não é quebrado? Galactose, de galactosemia, de pessoa galactosêmica, ok? Então, aqui é um ponto sério, é importante entender. Maltose, glicose mais glicose. Vamos falar agora dos polissacarídeos. Veja bem, os mais importantes polissacarídeos são esses 4 aqui. Mas aqui eu quero falar mais uma coisa importante. Veja bem, eles são formados a partir de 10 monossacarídeos juntos. Eu quero falar aqui da utilização desses carboidratos. Veja bem, o amido ele é formado por glicose juntos, como eu falei, de 10 ou mais monossacarídeos, mas a função reserva nos vegetais e nas algas. Então, em forma de amido, esses animais contêm essa reserva energética, tá? Em forma de amido, esses vegetais e as algas contêm a sua reserva energética. Muito bem, o glicogênio é a união também de glicose. Olha só que interessante. E qual é a função? Reserva nos animais e nos fungos. Aqui eu abro um parêntese para os animais. Veja bem, dois hormônios são importantes aqui para nós. Atenção. Primeiro hormônio, quem é? A insulina captura o açúcar, em especial a glicose, e deposita onde? No fígado, em forma de glicogênio, tá? Bacana. Quando não tem insulina, o que acontece? A pessoa desenvolve a diabetes. Olha que loucura. E aí, é sério, tem que estar tomando a diabetes via injetável para esse metabolismo acontecer. Professor, se o indivíduo tem muito açúcar no organismo, a demanda de enzimas, no caso aqui, da sacarase para quebrar moléculas de glicose separando da frutose, não dá conta dessa demanda de açúcar no interior do organismo. O que acontece? O organismo dá um jeito de eliminar. Aí a pessoa tem o quê? Uma diarreia, né? Bacana. Porém, quando falta esse hormônio que é a insulina, a pessoa desenvolve a diabetes. Isso é coisa séria. Agora, muito bem, não está lá acima da média, não é diabético, porém a quantidade de açúcar nesse indivíduo é muito baixa. O que acontece? Entra em ação um novo hormônio. O nome dele é glucagon. A função desse hormônio é quebrar esse açúcar em forma de glicogênio lá no fígado e disponibilizar para o organismo funcionar, principalmente para a respiração celular, para a produção de energia.
Bacana? Então vamos nessa. Aqui continuando, olha só, celulose, parede celular das plantas. É bem verdade, os vegetais eles são formados em sua maioria por esse polissacarídeo chamado então de celulose. Onde que eu encontro celulose em abundância? Nos vegetais. Bacana? E quitina, o último polissacarídeo importante, está presente no exoesqueleto dos artrópodes e também na parede celular dos fungos. Ele constitui a parede celular dos fungos e está presente formando carapaças, principalmente nos artrópodes. Aqui finalizo a aula de carboidratos para você. Espero que você entenda perfeitamente esse conteúdo e que, quer ver mais uma sugestão? Você aliando esse conhecimento com química orgânica, não há prova para você não arrebentar, não sair vitorioso, ok? Desejo o melhor para você. Gostou dessa aula? Inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook, deixe o seu recadinho, comente aí se você tem intolerância à lactose, como é que funciona e tal. Comenta a sua experiência logo abaixo aqui dessa videoaula, ok? Um abraço, Deus te abençoe, tchau!